Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais uma análise do Bitcoin pelo canal do Oracle. Hoje é quinta-feira. Ontem aconteceu a reunião do Banco Central Americano. Eles resolveram por cortar o 0,25 da taxa básica de juros, o que já era esperado, já era precificado. Então foi positivo por um lado, porque se não houvesse o corte seria bem catastrófico, mas por outro lado o corte já era precificado, então já estava precificado no preço do Bitcoin esse corte. Os mercados tradicionais, especialmente S&P 500, eles continuam com um padrão de alta simplesmente insano, diferentemente do Bitcoin. Nós temos uma situação em que aparentemente o Bitcoin é o único que está sofrendo nesse momento. Desde essa correção aqui em abril de 2025 do S&P 500, a gente teve uma alta de 50%. Abril de 25 para o Bitcoin seria equivalente a este momento aqui. E desde então a gente tem uma alta no Bitcoin de apenas 21%. Então, dentro desse time frame, obviamente é um time frame mais restrito, o Bitcoin está bem mal. Era esperado que se tivesse pelo menos parecido com o S&P 500, que é o mínimo que se espera do ativo, ele tivesse na faixa dos $112 mil. Então a gente tem um lag, um delay, talvez uma manipulação agindo neste momento no preço do Bitcoin para fazer ele continuar nessa maré de baixa. No último vídeo nós estávamos analisando os possíveis repiques, né, do Bitcoin. Salvo engano, foi no dia 3, né? A gente estava neste momento aqui. A gente tinha acabado de construir esse fundo mais alto aqui no gráfico, que pra gente representou naquele momento pelo gráfico de 4 horas. A gente estava olhando o gráfico de 4 horas naquela época. A gente tinha conseguido construir nosso fundo em 0,618 no dia 1º. A gente começou a tentar romper. E desde então o Bitcoin tem andado de lado. Ontem na reunião, depois da reunião, ele começou a querer subir e fez um padrão tanto feio aqui, que é este padrão aqui de topo duplo no gráfico de 4 horas. E voltamos então a caminhar exatamente na mesma linha pontilhada que eu tenho dito a vocês há um tempo. A gente está literalmente gravitando ao redor dela, como se estivesse capturando liquidez dos dois lados. E no momento agora, isso aqui não é mais uma bandeira. A gente tinha feito o desenho de uma bandeira de baixa, só que o problema todo é que existe uma regra no mercado, na análise gráfica, uma regra conhecida como a regra dos 25 candles. O que significa a regra dos 25 candles? Na verdade, a regra se chama 1/4. O mastro tem que ter 4 vezes o tamanho da bandeira, mais ou menos assim. Então o mastro tá aqui. A gente tem um mastro formado por aproximadamente 75 candles. Então, se a gente dividir 75 por 4, e eu vou chamar a calculadora porque eu sou péssimo com matemática assim, a gente teria uma regra de 20 candles no máximo de duração de uma bandeira, e que a gente já está em 120. Então isso aqui não é mais uma bandeira, isso aqui já é um canal simples, um canal simples que não tem preferência para romper para cima ou para baixo. Não é mais uma acumulação lateral para uma continuidade de movimento, mas ainda vale na análise de Fibonacci, que diz pra gente que qualquer movimento que não consiga superar a região de 96 aqui
96.300 ou também na região de 93.100, que nós já cansamos de falar aqui nas últimas análises da região de a gente tem uma resistência, né, aqui abaixo, como falei aqui para vocês. Só vou traçar aqui de novo para ficar bem certinho. A gente tem uma zona de resistência muito grande aqui, certo? E essa zona de resistência é o que está segurando o preço do Bitcoin aqui agora, beleza? Então, 3 toques já, sem oportunidade de rompimento. Mas pelo menos por enquanto a gente tem que recusado de maneira saudável perder essa região aqui, porque se a gente traçar as Fibonacci da parte de baixo então a gente tem a seguinte situação, que a zona lá de lateralidade do preço do Bitcoin vai ficar no limite aqui desse topo até essa região, zona de lateralidade, que é onde o preço pode ficar caminhando por bastante tempo, certo? Sem que isso represente nada de importante no gráfico. Ele pode ficar literalmente aqui durante muito tempo sem que isso represente nada, certo? É uma análise. E também tem uma outra, porque o que acontece? Como vocês estão vendo, a gente está mantendo esse padrão de fundos mais altos, né? Este em relação a este, em relação a este, em relação a este. Então o que a gente tem aqui também é conhecido no mercado como triângulo ascendente. Então vamos tirar essa zona de lateralidade por enquanto e vamos analisar o triângulo ascendente, que é literalmente você vai pegar este topinho aqui atrás, bem aqui atrás, vai ver que ele tocou uma vez, tocou 2 vezes, tocou 3 vezes, e você vai traçar uma outra linha ascendente aqui abaixo que vai representar o triângulo. Este é um triângulo ascendente. Um triângulo ascendente, ele tem como preferência um pouco mais, acho que é 60%. 60% eu acho, de romper para cima. E quando ele rompe para cima, ele repete o movimento de alta que estava aqui embaixo, ou seja, da parte mais inferior do triângulo até seu topo, de 16%. E esse 16% rompendo aqui para cima nos colocaria aqui na região de 108 e 107 mil dólares. Não por acaso é exatamente a região deste topo aqui e 0,6 de Fibonacci que vai marcar para a gente a próxima resistência. Vou colocá-la inclusive em laranja. A próxima resistência, que é a resistência majoritária, que é a região onde o preço vai ter que tomar uma decisão se vai ou racha. E eu realmente não acredito que nós vamos perder este fundo aqui não. Eu ainda acho que esse triângulo aqui abaixo ele pode continuar aqui, romper para baixo por um momento breve e depois voltar a subir. Isso aqui também é possível. A gente tem que observar como é que o preço vai se comportar quando ele se aproximar dessas regiões. Mas de toda forma a gente vai ter essa resistência aí acima. Resistência essa muito forte. E que a única coisa que realmente me preocupa agora é ela. Certo? A única coisa que realmente me preocupa agora no preço é ela. Então a gente está com um gráfico tanto insuportável, bem chato, mas a análise permanece praticamente a mesma que eu fiz nos últimos dias, nas últimas semanas, aliás, dias, né? Porque semanas tem muito tempo, de que a gente não tem que se preocupar ainda com o bear market se a gente conseguir manter essa linha de tendência aqui. Vocês observarem bem essa linha de tendência, ela foi formada de que forma? A gente tem uma região aqui onde o preço recuperou o fundo do Bitcoin. Você tem as tentativas de romper essa região, até que finalmente a gente rompe essa região. A gente faz um fake para baixo, e quando faz o fake para baixo, a gente explode para cima e começa o bull market, porque literalmente foi este o momento em que o preço conseguiu. Inclusive, será que é 0,6 de Fibonacci aqui? Inclusive é 0,68 de Fibonacci. Foi exatamente o momento que o preço conseguiu romper 0,68 de Fibonacci, faz um movimento de recuo, volta a subir, a gente rompe o topo histórico logo em seguida.
a gente rompe o topo histórico, volta alta. Então é literalmente o que isso aqui foi como se a gente tivesse acabado de sair da água, vamos colocar assim, a gente acabou de sair do fundo do oceano. Foi onde o preço encontrou a força para poder sair do fundo do oceano e romper as máximas. E essa linha de tendência ela foi formada justamente aqui nessa região. Então ela foi respeitada uma vez aqui, além dessa segunda vez aqui. Nós chegamos a ter bem próximo dela aqui nessa época. E agora a gente está de novo nela. E a gente está fazendo algo parecido com o que foi aqui atrás, certo? A gente faz um fake, só que a gente está ainda acumulando. Se eu fosse fazer uma comparação, eu diria que este movimento aqui atrás se parece um pouco com esse aqui, com a diferença de que esse movimento aqui agora ele está um pouco mais longo, entendeu? Mas óbvio, assim, são parecidos, mas tem diferenças estruturais importantíssimas, e a principal delas é justamente essa resistência aqui, certo? Porque aqui atrás não havia essa resistência, certo? E também a diferença de magnitude é outra, né? A gente está falando aqui de uma queda de pouco mais de 20% para uma queda de mais de 35%. Então eu estou fazendo a análise assim, a gente está analisando de maneira comparativa, mas a gente tem que guardar as devidas proporções e devidas diferenças para não ficar parecendo que eu estou querendo dizer que vai acontecer isso aqui, entendeu? Não é o que eu estou querendo dizer. Mas do ponto de vista da consolidação em cima dessa linha de tendência, eles são bem parecidos. E essa linha de tendência é uma linha importantíssima. E aí a gente vai lá e olha nosso... Lembra que eu falei para vocês no último vídeo, quem viu até o final, vocês devem se lembrar. Eu falei, olha, eu quero que o histograma do Squeeze Momentum suba, cresça e atinja um nível determinado, né? Eu marquei para vocês no gráfico. E pronto. Inclusive até apagou sem querer, mas eu lembro perfeitamente que eu falei, olha, eu quero que o Squeeze Momentum suba pelo menos até essa região. Ele tem subido, só que o problema é que ele acabou de fazer uma barra verde mais escura no dia de hoje, isso dando indicativo de fraqueza, indicativo de que o preço do Bitcoin deve acumular em baixa nos próximos dias, só que a gente precisa de pelo menos uma confirmação, porque o próximo candle pode ser só um verde bem claro e bem alto aqui, então a gente tem que esperar a confirmação no dia de amanhã, sexta-feira. Sexta-feira é importante, sexta-feira é um dia importante do gráfico. Mas vocês podem ver que ele não conseguiu atingir a região que eu esperava, pelo menos aqui nesses topos aqui. Ele está com a fraqueza, não tem muito indicativo de força, o que de certa forma rima com o Squeeze Momentum semanal, que como a gente viu no início da semana, ele abriu em vermelho sangue, indicando mais pressão, porque vinha mais pressão de venda. E o que está acontecendo é literalmente isso, a gente está preso, a gente não consegue sair dessa região que é praticamente o fundo, a gente está literalmente preso nessa região, preso. O que mais que eu posso dizer? A formação desse fundo aqui do duplo, ela foi muito interessante. Ela é bastante diferente em vários termos técnicos do que foi do que está sendo esta correção agora. Primeira coisa, o Squeeze Momentum muito mais suave. Primeira diferença grande. Segunda diferença grande é que lá a gente estava acima das médias, agora a gente está abaixo das médias, inclusive rejeitando na média de 70, o que é horrível. Lá a gente estava com o Bollinger semanal sendo respeitado, aqui o Bollinger semanal foi praticamente obliterado e empurrado para baixo. Lá a gente não tinha sequer tocado no RSI 40 do semanal, aqui a gente está abaixo dele. A gente, salvo engano, a gente está no RSI 37 de semanal, 38 agora. Então assim, essa queda é muito mais severa, mas aquela queda sendo menos severa, o fundo foi formado por uma conjunção de dois fundos, um levemente mais baixo que o segundo. Então não seria nada estranho se nós repetíssemos essa mesma diferença em
entre dois fundos de 3%, e a gente fizesse uma semana agora, ou talvez a semana seguinte, com um fundo sendo formado em 84, um candle 84, e o seguinte, anulando ele. Pânico, com certeza, levaria a pânico. Eu acho que nós estamos descontados o suficiente, a gente está muito longe do que deveria ser o preço do Bitcoin agora, em comparação com o S&P 500, patamar mínimo, né, de alta em relação ao último fundo. E tudo me indica que está tendo uma baita pressão de venda artificial para poder fazer o preço cair e gerar pânico. A média de 600, que para quem já observou comigo anteriormente é a grande média que segura os bull markets, como exemplo aqui. A média de 600, ela está literalmente sendo testada de novo. E de novo, de novo, de novo. A gente está na esperança de que, diferente da última vez em que aconteceu o bear market, em que depois que ela fez literalmente ela fez o quê? O que o preço fez naquela época? Eu vou até só vou tirar essas médias aqui, só para poder ficar mais limpo o gráfico. O que ele fez naquela época, o preço do Bitcoin? Ele, quando começou o bear market, né? Ele fez aquela correção brusca. E ele corrigiu até 0,6 da correção, né? Correção, repique da baixa. E depois ele perdeu essa média. Certo? Foi literalmente o que ele fez naquela época. Fez um topo mais baixo, perfeitamente em 0,6. O local ideal para uma construção de um topo mais baixo. E agora a gente está nessa situação onde, percentualmente falando, talvez exista, percentualmente falando, ainda não estamos na mesma situação de uma queda de 50%, mas é uma diferença meramente percentual e uma queda dado também o tamanho do mercado, né? A gente está na situação similar em que a gente está literalmente fazendo o mesmo movimento e talvez na construção de um topo mais baixo para um bear market. E se esse topo for ser construído, como eu já cansei de mostrar, como eu cansei de dizer, será naquela resistência laranja lá. Inclusive o 0,6 está literalmente em cima de 100 mil dólares, que além de ser uma resistência 0,6, é também um número psicológico. Então seria o lugar perfeito para a construção de um topo mais baixo e um bear market. Se for bear market, a chance de ele primeiro ir para 100 mil para depois cair é muito maior do que ele primeiro cair. Ele iria para cá, fazer um topo mais baixo e depois começar o bear market. Bear market esse que teria seu fundo hoje nessa região aqui de 60 mil dólares. Literalmente aqui nesse ponto aqui de apoio aqui seria onde o preço faria seus fundos. É assim, tá muito perfeito. Tudo tá muito perfeito. Todos os padrões de indicação de que é bear market estão muito perfeitos. Tá tudo no lugar, assim, como se tivessem sido colocados lá. Eu acho que eu cheguei a mostrar pra vocês um MACD, não mostrei? Mostrei pra vocês um MACD, tenho quase certeza que eu mostrei no último vídeo. Ele fez aquela mesma curva, né, que o pessoal fala, esse é típica de um bear market. Aqui atrás ele fez, como foi aqui. Deixa eu só tirar esse RSI por enquanto. Essa mesma curvinha que ele fez aqui, ele fez aqui. Só que assim, obviamente que aqui, neste ponto, quando vocês podem ver a banda azul, a linha azul estava abaixo da linha laranja, o histograma vermelho. Aí a gente teve aquele pequeno momento de alívio, depois o bear market. A gente está aqui agora com o histograma vermelhíssimo, muito vermelho, azul para baixo da laranja. E no ponto exato em que a gente teria um pequeno alívio para construir um topo mais baixo. Como se tivesse propositalmente sido colocado aí.
Mensal, mesma coisa. Mesmo jeito que lá atrás no mensal no EQD ele cruzou aqui. Aqui também cruzou. Mesma coisa. Então assim, tá parecendo que o negócio foi colocado, tá sendo colocado num lugar assim exato para poder ser um bear market, sabe? Com a grande diferença que esse bull market foi uma porcaria de bull market. Nem chegamos às regiões vermelho, verde claro, mas o topo mais baixo foi construído exatamente aqui também. Aqui, olha, vou até aproximar um pouco mais. Foi construído exatamente aqui. Ele toca nessa região, faz um topo mais baixo e começa a correção. Se ele fosse repetir a mesma coisa, a gente teria um fundo um pouco mais baixo no mensal. Aqui na região de 38, 36 do RSI mensal, que está literalmente lá no mesmo lugar que eu disse para vocês, 55 mil. É 40, então ele iria fazer tipo um flush aqui abaixo, 50. Tá tudo assim, muito perfeito. Muito perfeito. Tá tudo colocado no lugar para ser um bear market. Tá assim, incrivelmente colocado no lugar para ser um bear market. É. Um pouco preocupante, né? Tem muita gente falando, mas o RSI do Bitcoin está muito baixo, é um ponto bom de compra. Não, é um ponto bom de compra, isso eu não tenho dúvida, porque se mesmo que a gente caia, a gente vai ter vamos supor que a gente tem uma correção aqui de 40%. Ainda é um ponto bom de compra, mas não para poder comprar muito, entendeu? Não você pegar seu caixa e colocar todo. Compras graduais, você poder observar como é que o preço vai se comportar. Porque quando a queda vier, isso aqui ainda vai ser mais... Isso aqui não está tão extremo assim, igual o pessoal pensa não. O extremo vai ser isso aqui, ó. Quando o semanal bateu um RSI semanal de 30. Esse semanal de 30 hoje. Onde é que tá os RSI Bands aqui? Aqui é o 40. O Bands. Ele vai literalmente... Se ele vier cair, né? Vai literalmente romper aqui para baixo dos 70. Para poder construir um topo mais baixo de novo. Para... Aqui, lembrando que como eu falei para vocês, primeiro ele iria dar um alívio, vir aqui em região, depois vir a cair, depois fazer mais um topo, depois vir a cair e vir aqui nessa região. Beleza? Eu tô um pouco pessimista, né? Eu tô. Não é que eu tô enviesado, não, eu tô um pouco pessimista. Porque o Bitcoin tá muito fraco. Mas, calma, todo esse vídeo parecendo que eu tô achando que o bear market vai acontecer. Confirmações são necessárias para poder dizer coisas assim. E como eu falei para vocês, isso aqui ainda vai acontecer do Bitcoin vir até a região de 100 mil ou um pouquinho mais acima para tentar tentar vencer a resistência. Se não vencer, a gente tem que ver como é que ele vai se comportar quando voltar para essa região. E aí, se perder essa região de 90 de novo, depois de ter rompido para 100, né? Se perder essa região de 90 de novo, aí sim seria bear market. O que seria muito estranho, né? O Banco Central americano cortando os juros, o S&P 500 nas máximas e o Bitcoin entrando em bear market. Por isso que eu tô falando para vocês, tá? Tudo colocado no exato lugar para aparecer o último bear market. Mas tem fatores que não estão no lugar. E fatores importantes, como por exemplo, naquela época o juros estava subindo, agora o juros está caindo. Naquela época o S&P 500 tinha corrigido, agora o S&P 500 está nas máximas históricas. O mercado tradicional não está em pânico, não tem expectativa não tem inflação em 7%, 8% com expectativa de subir juros. Só que o Bitcoin ele tem a capacidade de ser manipulado diferente do mercado tradicional. Infelizmente,
ele pode ser mais facilmente manipulado do que o mercado tradicional. Então pode ser muito bem que tudo isso aqui, todos esses indicadores que estão gritando para a gente que é bear market, eles estão literalmente sendo colocados devidamente nos seus lugares para exatamente parecer que é um bear market, para você vender seus bitcoins e se desesperar e depois ele simplesmente voltar a subir como se nunca tivesse acontecido uma queda. Por isso que a gente precisa de confirmações. Lembrando que a gente está num momento frágil agora do Bitcoin. Esse candle diário de hoje, queria muito que ele voltasse para a região de 92, 91. Mas vamos ver. Eu acho que por enquanto o vídeo é este. Pessoal, muito obrigado e até uma próxima.